Louvado seja o Senhor. Igreja, digo, louvado seja o Senhor. Bem-vindo a cada um de vós ao estudo bíblico desta noite. Ora, para que seja um tempo abençoado juntos, em nome de Jesus. Melhor amém do que esse. Pai Celestial, te agradecemos pelo estudo bíblico. Bendizemos o teu nome por nos trazeres. Sabemos que irá nos instruir, irá nos ensinar pelo Espírito Santo. Oramos, Senhor, para que tua palavra faça benefícios tremendos para cada um em nome de Jesus. Dê-nos a força, a graça de sermos obedientes à tua palavra e viver, te agradar em todo momento e em tudo em nome de Jesus. Te agradecemos porque sabemos que respondeste. Em nome de Jesus oramos. Esta noite viemos ao 1 Coríntios 3, estamos a olhar verso 1 até ao verso 9. 1 Coríntios 3, verso 1. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. No verso 2 continua a dizer: com leite vos criei e não com manjar, porque ainda não podias, nem tampouco ainda agora podeis. Porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens. Porque dizendo um, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolos, porventura não sois carnais, pois quem é Paulo e quem é Apolos, sendo ministros pelos quais crestes, e conforme o que o Senhor deu a cada um. E diz no verso 6, eu plantei, Apolos regou, mas Deus deu o crescimento. Pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. No verso 8, ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Verso 9, o verso da conclusão: porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavouras de Deus e edifício de Deus. Nos versos que lemos juntos, verso 1 até 9, estamos a olhar a carnalidade dos cristãos coríntios. Era uma enfermidade, é por isso que estamos a falar de curando a doença da carnalidade antes do possível crescimento espiritual. E se temos que crescer na graça de Deus, carnalidade tem que ser removida. Se temos que crescer no conhecimento do Senhor Jesus Cristo, e se temos que crescer nos dons de Deus, e se temos que crescer na fidelidade, se temos que crescer em tudo que possuímos, não vamos permanecer como bebês em toda a nossa vida cristã. A carnalidade deve ser removida. E a carnalidade deve ser destruída como a doença espiritual, como uma enfermidade. E Deus tem a cura, mas temos que desejar que aquela cura, o livramento e aquela recuperação venha a nós. Por isso estamos a falar de curando a doença da carnalidade antes do possível crescimento espiritual. Três coisas estamos a olhar no estudo desta noite. 1. A carnalidade das preferências doentias entre os fracos. Os fracos são os fracos na fé, fracos no entendimento, fracos na vida cristã, fracos em seguir a meta que o Senhor que lhes colocou, porque são fracos, não estão sãos,
Então, há preferências que são de acordo, não são de acordo com a palavra de Deus, mas podemos descrever que as características das preferências doentias entre os fracos. 2. Os chamados de pregadores e vigias altruístas. Olhando para o apóstolo e o Apolos, ele mostra nas passagens, sabemos que eram pregadores do Evangelho, eram vigilantes entre o povo. O Senhor lhes levantou como professores e pregadores da palavra de Deus. Dou graças a Deus porque, ainda que os coríntios eram carnais, os pregadores não eram carnais, eram espirituais, eram piedosos e fizeram o que deviam fazer de acordo com a palavra de Deus. E quando havia alguma coisa a corrigir na igreja de Coríntios, eles mostraram seriamente de fazer que o que eram corrigidos foram chamados os pregadores e vigias altruístas. 3. O compromisso de plantadores e regadores inabaláveis. Ele diz, os ministros, trabalhavam juntos, um plantava, um evangelizava, um trazia pessoas ao reino e plantava a semente do evangelho. Os plantadores e os que seguem, os que desenvolvem, os discípulos, os que fazem o acompanhamento dos convertidos, as pessoas que regam, lhes chamamos regadores, são unidos, plantavam e que trabalhavam juntos e faziam o mesmo trabalho, temos a mesma meta e seguiam a mesma coisa, a edificação, o completamento e entre os convertidos eram cometidos a isso, o cometimento, o compromisso de plantadores e regadores inabaláveis. Voltando para o número 1, a carnalidade das preferências doentias entre os fracos. 1 Coríntios 3, estamos lendo agora o verso 1. 1 Coríntios 3, verso 1, diz: Eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. No verso 2, somos ditos que ele disse: Com leite vos criei, e não com manjares, porque ainda não podias. Diz no verso 2 que lhes alimentou com leite e não com manjar sólido, porque não eram capazes de suportar, nem tampouco ainda agora podeis. Olhava para aqueles bebês em Cristo, olhava para eles, como desenvolvia, eram tão tardios no desenvolvimento, porque permaneciam bebês e eram carnais. E diz no verso 3, porque ainda sois carnais, já tinha lhes pregado, já se tinham tornado nascidos de novo, eram convertidos, eram libertos, eram filhos de Deus, ainda assim, pois ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais, e não andais segundo os homens. Olhando a descrição da doença terrível entre o povo, que significa as doenças da carnalidade entre eles. 1. Teremos a descrição. Número 2, teremos a dieta. E número 3, teremos as divisões, o que a carnalidade trouxe entre os filhos de Deus no meio dos crentes em Coríntios. Número 1, a descrição de bebês carnais em Cristo. A descrição: eram cristãos, nascidos de novo, eram filhos de Deus, na família os dons do Espírito já tinham, mas ainda assim, com tudo isso, ainda eram carnais no entendimento, carnais na sua demonstração da vida cristã e o cometimento cristão. A descrição dos bebês cristãos em Cristo. Que tipo de dieta espiritual tinha? Como o apóstolo Paulo disse: vos sustentei com leite, tudo que pensam que sabem, tudo que pensam que já possuíram, tudo ainda é alimentado,
eu não posso vos alimentar com manjares sólidos, porque sois carnais, e não podeis suportar o peso, nem podem suportar os nutrientes do manjar que vos possa dar. A descrição, a dieta dos crentes, número 3, as divisões, e quando vemos o tipo de comportamento hoje que se achou em Coríntios, que o apóstolo Paulo tentava corrigir, que trouxe a palavra de Deus para eles, que eles não podiam crescer no entendimento, crescendo na comunhão, crescendo na santidade da palavra de Deus, onde quer que estivermos, aquele tipo de vagarosidade é como os cristãos, e Deus tinha a solução. Eu oro que possa trazer a solução total em cada um da nossa vida, na nossa igreja toda, em nome de Jesus. Pensava que a igreja diria amém. Número 1, então, como é que nós descrevemos? Quando vemos o bebê cristão em Cristo, nascido de novo, filho real de Deus, não está a viver mais no pecado, mas ainda é carnal. Que descrição nós demos a essas pessoas? Isso nos traz ao 1 Coríntios 3, verso 3 e 4. No verso 3 diz, no verso 3, porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens, verso 4, porque dizendo um, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolos, porventura não sois carnais. Entenda, a carnalidade é dado o peso aqui. Há diferentes áreas da carnalidade. Há descrentes, totalmente descrentes, que nunca tenham conhecido o Senhor, não aceitaram o Senhor Jesus Cristo, não se arrependeram dos seus pecados, não nasceram de novo, não são cidadãos do reino de Deus, estão completamente nas trevas, não têm a graça de Deus nelas. Há um tipo de carnalidade que manifestam, mas agora, do outro lado, os que clamam serem nascidos de novo, os que clamam serem filhos de Deus, os que clamam que tenham conhecido o Senhor, e a graça de Deus está nelas, e o Espírito de Deus está testemunhando em seus corações que são filhos de Deus. Ainda o apóstolo Paulo disse, do outro lado, não há dons, foram lavados e limpos. Ainda assim ele diz, há um tipo de comportamento que é recordado como carnais entre essas pessoas. É por isso que o apóstolo Paulo mostra a carnalidade, os que nunca conheceram o Senhor, os que não nasceram de novo, os que são completamente, totalmente descrentes, dentro dos crentes, a sua linguagem é descrente, na sua vontade é descrente, na disposição são descrentes, no estilo de vida são descrentes, não são membros do reino de Deus, não são cidadãos do reino de Deus, são completamente, totalmente carnais. Romanos 8, em Romanos 8, estamos a olhar, verso 6. Este refere a descrentes totais. Romanos 8, 6 diz, porque a inclinação da carne é morte, isso guia a morte espiritual, separação de Deus, e a morte eterna. Se alguém morre nessas condições, diz, porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do espírito é vida e paz. Estão a ver as duas coisas que estão indicadas ali. Pessoas que são espirituais têm a vida eterna, têm o estilo de vida de Cristo, têm a vida graciosa e têm a paz de Deus, a paz do príncipe do mundo neste mundo. Essas são os espirituais, mas o contraste são as pessoas que são carnais. Olha o verso 7, no verso 7 diz, porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Entendam, esses são pecadores totais, odeiam a Deus, odeiam a palavra de Deus, odeiam a graça de Deus, odeiam todas as coisas que Deus colocou e tudo que Deus quer lhes conceder, completamente se curvam as suas mentes contra Deus, porque são pecadores, são carnais, porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser.
Essas são as pessoas que se opõem à palavra de Deus, se opõem ao evangelho de Deus, se opõem à graça de Deus, se opõem ao plano da salvação, odeiam e não vão se sujeitar a isso, não vão se submeter ao amor de Deus, à lei de Deus, ao evangelho de Cristo. Nem podem ser, ainda que tentam, não têm a graça de o fazer e são carnais. Diz no verso 8 diz, portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Essas são as pessoas que permanecem nas obras da carne, e diz, porque praticam as obras da carne e são totalmente na carne, não têm a graça de Deus nelas, eles são carnais, são pecadores, são carnais, são mortos espiritualmente, e se alguém morre naquela condição, não estará com Deus para sempre. Mas agora, voltemos aos que nasceram de novo e os que clamam que são filhos de Deus e ainda assim são carnais. Nos diz, nos 1 Coríntios 3, 1 2, 14. 1 Coríntios 2, 14, fala, diz, ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Está a falar daquele que é carnal, o natural e carnal, e não pode discernir, não pode aceitar as coisas de Deus. Mas agora, vemos Efésios 4:14, Efésios 4:14 diz, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que, com astúcia, enganam fraudulentamente. Esse é o tipo do cristianismo que está num nível muito vagaroso. Diz, estão sendo levados pelo vento da doutrina, porque não têm um entendimento. Escute o Paulo, por isso que ele disse, esse diz que esse é de Paulo, outro diz que é de Apolo, diz que está bom, cada um que leva a Bíblia, cada um que menciona o nome de Jesus, não sabe a esquerda e a direita, e eventualmente começam a fazer fraudulentas, e esses são carnais. E quando tem algum problema, quando tem algum assunto, aplicam métodos carnais para resolver o problema. Em 2 Coríntios 10, 3. 2 Coríntios 10, verso 3. Diz, e todos comeram de um mesmo manjar espiritual. No verso 4 diz, porque a armadura da nossa milícia não é carnal, os que são maturos, que conhecem, são filhos de Deus, os que andam no caminho da justiça, no caminho que leva ao céu, não vão usar armas carnais, mas as pessoas que dizem que são cristãs e as pessoas que dizem nasceram de novo e ainda são bebês em Cristo e continuam carnais, como os crentes de Coríntios eram carnais, usarão armadura carnal para resolver seus problemas. E se vê o que as pessoas do mundo fazem para ter a mudança na comunidade, para fazer a mudança na sociedade, eles pensam que também podem assim fazer, e se vê que é pela força, pelas armaduras carnais mundanas, então começam a lhes escutar o que ele diz. É como lhes trazem a sua atenção, porque não são maduros, eles são bebês e são carnais, por isso que usam armaduras carnais, mas os que são maduros, os que são espirituais, os que são salvos, e se curvaram ao Senhor e deram-se totalmente ao Senhor, e são espirituais, são santificados, são maduros na doutrina da palavra de Deus, têm a autonegação, têm a submissão total ao Senhor, não são mais carnais, não vão usar as milícias carnais para resolver qualquer problema. Agora,
voltemos para 1 Coríntios 3, estamos a olhar o verso 2. Estamos a olhar agora a dieta dos crentes carnais em Cristo. Os crentes de bebês em Cristo, que tipo de dieta têm, que tipo de comida espiritual estão comendo, que tipo de coisa que estão tomando, porque és o que deves, queira natural ou espiritual, e se és somente lidado com leite, os teus ossos não são duros, a espinha dorsal não é forte, você toma somente o leite, sempre é leite, e não estás tendo a dieta balanceada, não vai ser forte. É por isso que o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 3, 2: com leite vos criei e não com manjares, porque ainda não podias, nem tampouco ainda agora podeis. Não tem conhecido alguns cristãos assim, nasceram de novo, não há dúvida, são filhos de Deus, não há dúvida. Em todo momento que tu falas da cura, estão cheios de energia e vigor, e dizem, louvado seja o Senhor, continua pastor, isto é o que eu quero. Você fala de sucesso, disse, é por isso que eu vim aqui. Você fala de vencer, não vencer o Satanás, vencer tentações, vencendo provações, vencendo todos os odores da vida. Então tens o mantimento completo, tens o dinheiro, prosperidade, coisas materiais. Sim, pastor, continua a pregar, Senhor vai suprir todas as vossas necessidades segundo a riqueza na sua glória em Cristo Jesus, é o que eles querem. Mas quando tu continuas a dizer, vamos subir. Iremos falar agora da santificação hoje. Iremos falar da santidade hoje. Então vença, ele estás a falar de autonegação hoje. E se tu tens que seguir a Cristo, não é tudo que você vê que vai seguir, deves negar-se a ti mesmo. Estás a falar da consagração agora e deixar tudo sobre o altar e render a tua vontade e dizer, Senhor, não a minha vontade, mas a tua vontade, ó Senhor. E tudo que você quer que eu faça, onde quer que eu vá, sim, eu irei. Você traz a doutrina e o ensino da absoluta redenção, a entrega total. Diz que, ok, não estou a gozar a reunião de hoje. Por quê? Ainda que pregou a Bíblia, sim, é demais. Ainda que prega essa doutrina, é demais. Estás a falar da santificação, acerca da autonegação, a redenção total, mas tu sabes, ele não falou de ter como alcançar isso e subir a montanha, como se tornar o primeiro na vida, e ser a cabeça e não ser a cauda. E tudo que está à procura é isso. É o leite, é o encorajamento, é o conforto. E se Deus vai te abençoar, não quer que ninguém falar. Se alguém se apostatar, essas são as consequências. Você estão para o leite. É por isso que o apóstolo Paulo disse, cristãos coríntios, eu vos tenho alimentado com leite. Tudo que vocês têm conhecido, tudo que vocês têm, o sujeito do Espírito, ainda é leite. Quanto à palavra do conhecimento e ciência, e vocês não sejam recuados. Então, se tu tens toda a fé para mover as montanhas e não tiver o amor que rende e submete totalmente a Deus, você ainda não é nada. Lhes dizia que tudo que alcançaram era leite. E ele tinha, ainda que lhes desse carne, não estariam capazes de tomar o manjar. Diz, nem tão pouco podias suportar. Não. Então, posso vos fazer algumas perguntas. Quando é que você nasceu de novo? Quando é que vieste ao reino de Deus? Que tipo de mensagem te transformou? Que tipo de mensagem te fez realmente alegre? Quando tu vens à reunião, quando tu tens a mensagem, você espera. Eu espero que vão falar disso hoje. Eu espero que vais falar daquilo hoje. Estás de 20 anos no reino de Deus e você está de 30 anos na igreja. Ainda assim, o nível do teu entendimento não é o que temos. Em todo momento estamos a falar da tarefa e a responsabilidade e os desafios da consagração do Filho Real de Deus. Você não pode orar, mas quando falarmos do sucesso, acerca de comida e acerca de todas as coisas que vamos alcançar e todo o alcance, você pode gritar orando. Que tipo de cristão é esse?
eu já vos sustentei com leite e não com manjar, porque não podias suportar, nem tampouco ainda agora podeis. Eu oro para que Deus vai nos levar avante e sermos capazes de ter o manjar sólido em nome de Jesus. Olha para Hebreus 5, 12. Hebreus 5, 12. Porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os princípios rudimentos das palavras de Deus, e vos haveis feito tais como necessitais de leite e não de sólido mantimento. Eles estavam na mesma figura, são tenros, fracos, não tinham espinha dorsal, não podiam tomar algum desafio, e se algum vento soprasse, poder rebaixar, porque não estavam a tomar nenhuma coisa fora do leite. E o apóstolo está nos encorajar, a mim e a ti, que não podemos ser assim. Temos que crescer e temos que ter mais do que tomamos, mais do que temos tomado antes. Eu oro para que a habilidade de tomar o manjar sólido, a sã doutrina, sem escolher isto e aquilo, eu oro que o Senhor dê a cada um de nós em nome de Jesus. Olha para Lucas 24, 25. Lucas 24, verso 25. E ele lhes disse: Onésios, esse é Cristo a falar com alguns dos discípulos, depois da sua ressurreição, disse, e ele lhes disse: Onésios e tardios de coração para crer tudo o que os profetas disseram. O Senhor Jesus Cristo tinha estado com eles por mais de 3 anos. Atualmente estava com eles 3 anos e meio, lhes ensinou os fundamentos da vida e também lhes ensinou acerca do Calvário, lhes ensinou acerca da cruz, lhes falou acerca da redenção, lhes ensinou acerca do que havia de fazer na cruz. O sacrificaria a sua vida para a redenção e a salvação para a humanidade total, e também para ressuscitar para nós a justificação. Depois de lhes ensinar, lhes disse, deviam se levantar, ele havia se ressuscitar no terceiro dia. Ele morreu, foi sepultado, mas no terceiro dia já não esperavam da sua ressurreição. E ele enfatizou sempre, muitas vezes, mas agora, quando o viram indo a Emaús, descontavam, estavam tristes, que ele lhes perguntou: que tipo de conversa tendes? E disseram: é acerca de Jesus. E pensava que nos livraria os filhos de Israel e a nação de Israel do governo romano. É por isso que ele disse: nécios e tardios de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Ainda eram como cristãos carnais de Coríntios no seu entendimento. Mas agora voltemos aos Coríntios. 1 Coríntios 3. 1 Coríntios 3, verso 3. Diz: porque ainda sois carnais, entendam. Como triste era o apóstolo Paulo, porque tinha despendido 1 ano e meio em Corinto, lhes ensinaram sempre, e lhes ensinou tudo que precisavam, que deviam ter. Ainda assim, quando voltou na próxima reunião, fez algumas perguntas, e as perguntas mostraram que não estavam entendendo o que lhes tinha ensinado anteriormente, e enfatizou sempre. Ainda assim, depois de 1 ano e meio, e voltou, precisava de ir a outro lugar, e disse: onde eu voltei para ir lhes ensinar, surpreendentemente, disse: ainda sois carnais, e diz: porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós invejas, contendas e dissensões. Pensa nisso. Entre vós invejas e dissensões e contendas. Não sois, porventura, olha para um distrito, a vossa região, o teu estado, olha como tem aceitado os ministros de Deus, veja como tens aceitado os pregadores da palavra de Deus, olha como tendes, como é que seja aquele um líder,
como é que aquele pregador, como é que aquele que lhe colocaram ali providencia isto, providencia aquilo. Exatamente é o que aconteceu em Coríntios, que faziam escolhas, faziam preferências, não gosto deste aqui, eu gosto daquele. Olha para a igreja local e em várias sessões do trabalho temos crianças, jovens, campos, temos mulheres, temos adultos. Como é que nós nos relacionamos uns para com os outros? Ainda na igreja dos adultos temos porteiros, segurança, temos coro e temos todas as várias secções. Como é que nos relacionamos uns com os outros? E quando alguém é corrigido, quando alguém diz, tu vais para este lugar, como é que tu respondes? Como é que você responde? É o que acontecia em Corinto. Diz que não estou a apreciar este, não quero aquele. Por que o irmão fulano, a irmã fulano e tal, foi colocado naquela secção? Por que não permanece conosco aqui? Não gosto da forma como estão reorganizar e diz, porque assim são os carnais. Há pessoas que não estão pensando no evangelismo, não estão pensando no alcance, não estão mais pensando em trazer outros para o reino. Tudo o que podem pensar agora é as suas posições. As posições em outras pessoas, e eles murmuram acerca disso, e queixam-se acerca disso, e murmuram contra isso. Isso é carnalidade que apanhamos na igreja em Coríntios, e não pode ser achado na nossa igreja. Eu disse, não pode ser achado na nossa igreja. Por quê? Porque, olha o nome da igreja, Igreja Bíblica da Vida Profunda, o Ministério da Vida Cristã Profunda, e se colocar profundo significa que você vá abaixo da superfície, significa que você não está a tomar o leite em todo momento. Se você quer mais ir ao fundo, você não está na superfície, você não está somente a sentar na superfície, você é aprofundado nas coisas de Deus. E não podemos ser carnais. Inveja não pode estar no nosso meio. Olhando as posições, eu estou à busca, eu sou melhor do que ele, que eu devia estar lá, ele não é como devia, aquele não pode estar, até quando ele estará, aquela irmã está ali por todo este tempo, quando é que será o meu tempo? Tudo isso é carnalidade. Isso é o tipo de carnalidade. O apóstolo Paulo estava corrigindo na igreja em Coríntios. Havia invejas, havia contendas. A contenda de trazer debate, contenda de trazer argumento, contenda de fazer escolha. Diz, havia dissensões entre eles, e se eu não estiver lá, não sou os carnais, e andas como homens, eu oro para que Deus nos cure completamente de toda a forma de carnalidade em nome de Jesus. Demos um bom amém. Viemos ao ponto número 2 agora. Ponto número 2, o chamado de pregadores e vigias altruístas, pregadores altruístas e vigilantes. Temos que louvar a Deus pelo apóstolo Paulo e louvar a Deus pelo Apolos, o ministro de Deus. Temos que louvar a Deus pelo Pedro também. Porque ainda que a igreja de Coríntios, na sua membresia, eram tomados, eu prefiro isto, prefiro aquilo, prefiro outra coisa, damos graças a Deus que aquele tipo de carnalidade não foi achado no apóstolo Paulo, nem em Apolos, nem a Pedro. Ele tinha que voltar para a sua igreja, ainda com os novos convertidos, bebês em Cristo, entendo estas preferências quanto aos que são obreiros, quanto aos que somos ministros, quanto aos que temos conhecido o Senhor todos esses muitos anos. Será que somos como bebês em Cristo? Será que somos membros da igreja que, com muita pena, o apóstolo Paulo e Barnabé e Apolos diziam, eu conheço o meu lugar, tu conheces o teu lugar, fica aí, eu fico aqui, o fulano é maior. Há dissensões entre eles, contendas, dissensões vêm entre ministros, dissensões vêm entre obreiros. Esses obreiros, esses vigilantes, tornam-se carnais, membros carnais, e quando o líder é o mesmo como seus seguidores, quando o pregador é o mesmo com o povo no púlpito, no auditório, quando os pequenos, não há esperança. Só quando os líderes, só quando os ministros, quer são
o missionário do Estado ou da região, ou qualquer que seja o título que tiver, fica num nível alto, fica num nível profundo e é capaz de tomar as decisões e não estar em concórdia com os bebês em Coríntios que traziam contendas e de invejas concernente à personalidade e posições dos ministros. Então, há esperança para a igreja. Então, muitos de nós que somos líderes temos que nos examinar e descobrir se somos maduros como o apóstolo Paulo. Será que somos nós maduros como Apolos, para que não permitamos o tipo de dissensões, o tipo de invejas, o tipo de contenda estar no nosso meio, que somos líderes? É por isso, estamos a usar esta sessão agora, isto é, o chamado de pregadores e vigias altruístas. 1 Coríntios 3, 4. Porque dizendo um, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolos, porventura não sois carnais, no verso 5, nos diz no verso 5, pois quem é Paulo e quem é Apolos? Senão ministros pelos quais crestes, e conforme o que o Senhor deu a cada um. Diz, o Senhor deu a cada um. Significa que, se Paulo era apóstolo, é a chamada de Deus para ele. Se Apolos era o pregador, o ministro, é a chamada de Deus para ele. Barnabés era um profeta, é a chamada de Deus para ele. O Timóteo era evangelista da palavra, cumpra a obra do evangelismo, era a chamada para eles. Tito era um pastor, é a chamada de Deus para ele. Esse Epafrodita era um pregador, é a chamada de Deus para ele. Qualquer que seja o estado, qualquer que seja o lugar que o Senhor te colocou, permanece na chamada de Deus, debaixo da unção que Deus te colocou sobre ti. É por isso que ele diz, pelo qual cresces como o Senhor deu a cada um. Que coisa maravilhosa que és ministro, é obreiro, estás satisfeito com a obra que Deus te deu na seção de mulheres, estás satisfeito com o que Deus te deu no campus, estás satisfeito com o que Deus te deu, estás entre os jovens, estás satisfeito com o que Deus te concedeu. E não há competição carnal, não há uma competição mundana, não há contendas políticas, não há busca de lugares, não há busca de outros. Então tu podes subir e aceita totalmente e completamente tudo que o Senhor te deu, no invés de abandonar o que Deus te deu e buscar, quero ser aquilo, quero ser isto. Você permanece submisso no plano de Deus na tua vida. Há três coisas que estamos a usar. É o chamado divino de Paulo e Apolos. O Senhor chamou o apóstolo Paulo e também chamou Apolo. Olha para isso. 1 Timóteo 2, 3. 1 Timóteo 2, 3. Nos diz, no 1 Timóteo 2, verso 3, diz, porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador. 4. Nos diz que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento dessa verdade. 5. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. 6. O qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. No verso 9, que ao mesmo modo as mulheres. No verso 8, que digo, quer pois que os homens orem em todo o lugar, levantando mãos santas. Eu sei, sou pregador dos gentios na fé. Por que não seja maravilhoso? Se alguém é satisfeito no lugar onde Deus está, tem colocado, guarda o seu ministério na região, o seu ministério como o pastor de grupos, como o pastor distrital, você está ministrando em qualquer que seja a sessão, qualquer que seja a área, e tu dizes, eu fui ordenado para dar isto, para dar aquilo, e não
sou invejoso de qualquer outra coisa, eu estou satisfeito, porque aqui onde eu vou me estabelecer, nos diz, em Atos do Apóstolo 26, Atos 26, verso 18. Sabe o propósito pelo qual foi chamado? Permanece naquele propósito, nos diz, capítulo 26, 16. Atos do Apóstolo 26, verso 16. Mas levanta-te e põe-te sobre os teus pés, porque te apareci por isto. Sublinha essas duas palavras. Por este propósito. Não tens tu entendido com que propósito Deus te apareceu? Ou para que propósito Deus te trouxe ao reino? Para que propósito estás onde você está? Eu sou professor, ou és um pastor, ou és um coordenador, ou és um líder. Tudo o que estiveres a fazer, por este propósito eu te apareci. E se tu conheces o propósito, por que estás no reino? Se tu conheces o propósito, por que foste colocado este? E outro conhece o seu propósito, outra irmã conhece o propósito pelo qual foi chamado, não haverá lutas, não haverá competição. E querendo, quero que estar lá, e ela quer também estar lá. Mas o apóstolo Paulo disse, eu posso recoletar, posso me lembrar que Deus me disse, eu me apareci a ti por este propósito, para te pôr por ministro e testemunha, tanto das coisas que tens visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda. No verso 17, diz, livrando-te deste povo e dos gentios, a quem agora te envio. Eu te envio aos gentios, é o meu propósito. Te envio aos filhos de Israel, esse é o meu propósito. Conheceu o propósito, soube onde iria ser enviado. Não tentou fazer campanha, tentar fazer políticas, o ministério. Não pensas que eu posso fazer isso, eu também posso fazer aquilo. Veja o lugar onde me colocaram, eu sou instruído, eu sou limitado aqui. O que é que tu pensas? E vocês estão quietos, nem estão orando por mim, não são metodóticos em me fazer isto ou fazer aquilo. O apóstolo Paulo não tinha que fazer isso. E tu também não podes fazer isso, porque Deus enviou a cada um para cumprir um papel particular. Verso 18 diz, para lhes abrir os olhos e das trevas os converteres à luz e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão dos pecados e um lugar entre os santificados pela fé em mim. A chamada do apóstolo Paulo estava muito clara. O Apolo e Apolos também estava claro em Atos dos Apóstolos 18, 24 a 28. Eventualmente, quando foram a Efésios, no verso 29, no capítulo 19, tudo o que tinham que fazer estava muito claro. E guardaram o seu ministério distinto. Segunda secção agora. A comissão distinta dos pregadores e embaixadores, a comissão distinta dos ministros e pregadores. 1 Coríntios 3, 5. Pois quem é Paulo e quem é Apolos, senão ministros pelos quais credes, e conforme o que o Senhor deu a cada um. Como o Senhor deu a cada um, é o Senhor que nos apontou. Se o Senhor que nos apontou os ministros, os pregadores, pastores, missionários, e se é o Senhor que apontou a eles, e sabe o que está à procura, sabe o que tem visto na vida e no desenvolvimento da meta desses ministros, ele deu a cada um segundo a sua vontade. Não haverá competição, então não haverá luta. E para os embaixadores nos diz 1 Coríntios 5, 2 Coríntios 5, 18, nos diz que nós somos embaixadores, temos um papel a cumprir, fomos reconciliados.
E tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Nos deu o ministério da reconciliação. Entendam isso. Pecadores são separados de Deus e o Senhor nos chamou para sermos ganhadores de almas, para sermos evangelistas, para sermos embaixadores do Cristo, para reconciliar homens a Deus e trazer pecadores ao Salvador, e lhes fazer verem o Salvador, lhes fazerem ver o Salvador, lhes fazerem para se converter dos pecados, e se converter do mundo, e se converter do mundo e das trevas, e voltar ao Senhor Jesus Cristo, e então serem regenerados, serem convertidos e nascerem de novo, e reconciliados também com Deus. E aqui a palavra de Deus diz: nos deu o ministério da reconciliação. Veja, há pessoas deixarão este ministério da reconciliação. O que é que eles fazem? Vão aos prazeres e administrações. Irmão, não é o que Deus te deu. Sabe o que Deus te deu? Deixa a administração. Ele quer controlar isto e aquilo, e controlar outra coisa. Diz: posso fazer isto, depois isto é o que eu faço, controlo isto, manejo aquilo, e as pessoas me colocam lá, não são que foram colocadas, eles não estão a fazer completamente. No invés de se concentrar no ministério da reconciliação, evangelismo e edificação da igreja e pregação às pessoas que Deus lhes fica, onde Deus lhes colocar, querem colocar boca ali, querem estar lá, ele quer estar na chefia de tudo e está fazendo perguntas quanto a isto. O que é que está acontecendo na tua secção? O que é que está acontecendo na tua secção aí? Não é o que Deus te deu. Então você vai reconhecer a comissão distinta que o Senhor deu aos pregadores, que o Senhor deu aos embaixadores. Nos diz, segundo aos Coríntios 5, 19, diz no verso 19, nos fala acerca do ministério dos embaixadores. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, reconciliando consigo mesmo o mundo. Vamos pensar nisto. O povo do mundo que não nasceu de novo precisam de serem reconciliados a Deus, para que quando morrem vão ao céu. Agora, se nós abandonamos este ministério da reconciliação, e eles também, os poucos membros que temos, quando alguém vem e diz: eu vou permanecer com estes poucos membros e organizar isto, e organizar aquilo, então você tem um papel, e você tem um pequeno quarto, você tem cadeiras, você coloca a cadeira ali e alguém diz: faça o que você tem, reconciliando o mundo a Deus e trazendo a palavra do evangelismo, e trazendo a palavra da salvação, e trazendo a palavra da regeneração, a palavra do arrependimento e a palavra da graça de Deus no estilo de vida, e vir naquele pequeno quarto e você organiza isto, e coloca a cadeira aqui, outra cadeira ali, e diz: eu gosto, o arranjo, e no invés de deixa isto, vá e evangelize e alcance as regiões além, onde as pessoas nunca ouviram, e você volta para aquele pequeno quarto. Tu dizes: são algumas semanas agora que não tenho estado aqui. Você reorganiza de novo a vida da administração, no invés de mover-se para reconciliar o mundo a Deus. Mas tu sabes, o apóstolo Paulo sabia o que Deus lhe chamou para, conheceu a sua comissão, o cometimento, conheceu a consagração de ser embaixador. Disse: eu sou embaixador. Conheceu a consagração do pregador do evangelho. Por isso que ele disse no verso 19: isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não desimputando os seus pecados, e pôs em nós, colocou em nós, não a eles. Outros podem, eu não. Aqui está a minha concentração. Isto é o que devo fazer. Colocou em nós a palavra da reconciliação.
no verso 20, nos diz, no verso 20, de sorte que somos, não que nós éramos, não que nós seremos, Deus está ouvindo. Eu ainda tenho que terminar isso, eu gosto disso agora, deixa-me concentrar nisto, eu estou concentrado naquilo, mas tu sabes, não era assim. O apóstolo Paulo diz, eu tenho que não vou abandonar o que Deus me deu, vou me concentrar numa atividade extra, outras coisas que Deus não me chamou para, enfatizando aquilo. Temos que pensar, cada um, o que Deus te chamou para. Tu és um pregador, para ser um pastor, para ser um missionário, para fazer a obra da reconciliação de homens a Deus. Você está concentrado nisso, você ama, você aprecia isso, ou tu dizes, eu penso que devia estar a fazer, mas o apóstolo Paulo diz, de sorte que nós somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamos-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Nós vos rogamos. Era tão apaixonante quanto a isso. Era persuasivo a isso. Isso era a alma cometida e consagração. Reconciliei-vos com Deus. É o que deve ser a tua consagração, é o que deve ser o teu cometimento, sabendo que Deus te chamou para concentrar-se em trazer pecadores ao reino e pregando a palavra de Deus, não somente permanecer no lugar organizando isto, rearranjando isto, administrando, fazendo isto e aquilo, mas trazendo o mundo para a salvação, para o povo que não tem ouvido, não que você está sentado, trazendo, esperando que os pecadores venham. Você vai ao seu alcance, você vai às regiões além, vai às cidades, vai às aldeias, vai a todos aqueles lugares, estás buscando os pecadores pelos quais o que Jesus estaria fazendo quando ele estava aqui no mundo. Ele veio buscar e salvar o que se tinha perdido. Esse é o que o Senhor cometeu em nossas mãos, e isso nós faremos em nome de Jesus. Tu farás em nome de Jesus. Você e teu marido irão fazer em nome de Jesus. Você e tua esposa vão fazer em nome de Jesus. E teus filhos não vão te desencorajar. Teus filhos não dirão, onde é que você vai hoje? Eu vou onde o Senhor me enviou. Vá e pregue o Evangelho a toda a criatura. Então, aos que crerem e serem batizados, serão salvos. Então, vás a eles para lhes pregar. Os que crerem, os que não crerem irão se perder. Eu oro para que ninguém irá se perder por causa do nosso descuidado em nome de Jesus. Agora, falando dos pregadores, quando as pessoas vêm ao pregador, por exemplo, temos o apóstolo, o Paulo e a Barnabé, o Espírito disse, separai-me Paulo e Barnabé na obra na qual eles têm chamado, e todos os outros membros da igreja e todos os outros crentes na igreja aceitaram isso e lhes encorajaram e colocaram a mão sobre eles, lhes enviaram e oraram e os enviaram. Isto é a forma que era na igreja primitiva, porque a igreja primitiva quer chamados aos coríntios, onde foram ou membros dos que eram chamados, não, eles conheceram a comissão distinta dos pregadores e os embaixadores e nunca desencorajaram a qualquer um. Há pessoas que vão desencorajar o ministro quando ouvirem que agora está lá, ouvimos que agora está do outro lado, não estamos à procura de ter ali, que condições, o clima lá, o calor é muito alto lá, onde você estava antes, quando estamos a orar por ti, devias ter abandonado aquelas pessoas e deixa que pereçam e venham e fiquem conosco aqui, somente nós gostamos de ver a tua face, quer que as pessoas pereçam ou não. Essas pessoas eram são piores que pessoas carnais. Não quer o pregador vá e ministrar a outras pessoas. Não quer que a comissão distinta dos pregadores e os embaixadores, é por isso que fazem isso. Eu oro que tu não serás culpado disso em nome de Jesus. Esperavam do amém da igreja sede. Ezequiel 3, 17. Ezequiel 3, 17.
Aqui é o Senhor Jesus falando, é o Senhor falando ao Ezequiel, está falando para mim, está a falar para ti, está a falar às pessoas que chamou, às pessoas que ele apontou, disse, filho do homem, podes colocar o teu nome aí. Se Deus te chamou, se Deus está te chamando, se Deus está te enviando, se Deus está a te enviar, coloca aí o teu filho do homem, eu te dei por atalaia, eu te tenho dado por atalaia, pensa nisso. Se Deus Todo-Poderoso diz, eu coloquei o fulano de tal como missionário, coloquei o fulano de tal como vigilante, o fulano de tal como um pastor, coloquei o fulano de tal como o ganhador de alma, e tu, do outro lado, dizes, Deus parece que está errado. Oh Deus, não pode ter aceitado. Como é que tu chamaste Ezequiel? Como é que tu podes colocar este um vigilante? Não, concorda com isso. Se tu não és filho de Deus, se não és submetido à vontade de Deus, se na vida de outras pessoas, como é que você será submisso à vontade de Deus na tua própria vida? Mas diz ele, filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel, e tu da minha boca ouvirás a palavra e os avisarás da minha parte. Diz no verso 18, diz, quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, não o avisando tu, não falando para avisar o ímpio acerca do seu caminho ímpio, para salvar a sua alma, aquele ímpio morrerá na sua maldade, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Se Deus te chamou para ser um pregador, se Deus te chamou para ser um missionário, se Deus te chamou para ser um embaixador e reconciliando o mundo a Ele mesmo, e você permita que a pressão do povo, o mundanismo, o comento mundano e a distração para te engolir e tirar o que Deus te chamou para, o sangue das almas que deves ter avisado, Ele requererá da tua mão. E o povo que te faz abandonar o ministério, abandonar a chamada e permanecer na administração e ficar na reorganização, verificar nisso e naquilo, o sangue, assim que ser achado na tua mão, da tua mão será requerido. Nos diz no verso 19 diz, mas se avisares o ímpio e ele não se converter na sua impiedade e do seu caminho ímpio, ele morrerá na sua maldade, mas tu livraste a tua alma. No verso 20 nos diz, semelhantemente, quando o justo se desviar da sua justiça e fizer maldade, e eu puser diante dele um tropeço, ele morrerá. O justo que tinha sido salvo, o justo que se tinha cometido ao Senhor, agora deixou que a tentação, o descuidado, deixou que a apostasia, deixou que a depravação voltar, a contaminação, ele morrerá, porque não o avisaste tu, no seu pecado morrerá, e sua justiça que praticara não virão em memória, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Verso 21 nos diz, mas avisando tu o justo, para que o justo não peque, e ele não pecar, certamente viverá, porque foi avisado, e tu também livraste a tua alma. Viemos ao número 3 agora, é compromisso de plantadores e regadores inabaláveis. A confirmação definida com poder e unção. 1 Coríntios 3, 5. 1 Coríntios 3, 5. Quem é Paulo? Quem é Apolos? Somos ministros pelos quais cresces, como o Senhor deu a cada um. Como o Senhor Deus a cada um. Uma confirmação definida com poder e unção, olhando para o ministério do apóstolo Paulo e olhando o ministério de Apolos e outras pessoas também no Novo Testamento, como Deus lhes chamou, como Deus lhes ungiu, como Deus lhes deu o poder, como Deus lhes enviou, manifestaram a unção
e manifestaram o poder do Espírito Santo em sua vida. Romanos 15, 18. Romanos. Aqui o apóstolo Paulo dando testemunho como o Senhor lhe tinha guiado e como tinha ministrado em todos os lugares onde foi. É graça para mim e para ti se Deus nos enviar para fazer alguma coisa, chamar os pecadores a Cristo, chamar os pecadores ao Salvador, com o mesmo poder que lhes deu, nos dá também hoje, porque Cristo Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O que fez com aqueles ministros e líderes naqueles tempos passados, ainda é capaz de fazer hoje, e Ele fará hoje em nome de Jesus. Romanos 15, verso 18. Porque não ousaria dizer coisa alguma que Cristo por mim não tenha feito, para obediência dos gentios, por palavra e por obra. No verso 19, pelo poder dos sinais e prodígios, quando diz pelo poder dos sinais e prodígios, quando declarou a Cristo como Salvador, Cristo como curador, Cristo como libertador, Cristo como quem é capaz de salvar. Agora, houveram poder de sinais e prodígios na virtude do Espírito de Deus, de maneira que desde Jerusalém e arredores até ao Lírico tenho pregado o Evangelho de Jesus Cristo. Tinha pregado o Evangelho de Cristo Jesus. Diz no verso 20, e desta maneira me esforcei por anunciar o Evangelho, não onde Cristo houvera sido nomeado, onde não tinham ouvido, lhes pregou, para não edificar sobre fundamento alheio. No verso 21, antes, como está escrito, aqueles a quem não foi anunciado o verão, e os que não ouviram o entenderão. Eu oro, assim que Deus nos enviar para as regiões além, para os estados além, para os países além, desde onde quer que os pecadores estão, que Ele nos enviar para lhes alcançar, iremos sem olhar atrás em nome de Jesus. Tu irás sem olhar atrás em nome de Jesus. O teu amém será que é real? Será que é genuíno? E quando a chamada vier, esse amém estará ainda lá em nome de Jesus. Viemos ao ponto número 3 agora. Ponto número 3 é o compromisso de plantadores e regadores inabaláveis. Plantadores são os que são implantadores da igreja. Vão a novo lugar, vão a lugares onde a igreja não ainda está implantada, onde a igreja ainda não está estabelecida, vão de mente simples com o evangelho nos seus corações e com a pregação que vem de suas bocas, com o poder do Espírito de Deus, e vão alcançar aquelas pessoas, e as igrejas são implantadas e irão deixar o lugar e ir para outro lugar, e os regadores que vão regar a planta ou a semente que foi plantada é a secção. Por isso que estamos a falar do compromisso de plantadores e regadores inabaláveis. 1 Coríntios 3, 6. 1 Coríntios 3, 6. Eu plantei, Apolos regou, mas Deus deu o crescimento. O apóstolo Paulo sabia o que foi chamado para fazer. Implanta a igreja aqui. Tinha estado em Coríntios, tinha estado em Efésios, foi em Filipos, foi a Colossos, foi a outros lugares. Ele levantou uma igreja vibrante, uma igreja viva, uma igreja salva, firme, e colocou Timóteo em Efésios, colocou o Tito para Cretes, e colocou e lhes disse: tu plantas o que foi feito, e continua, vai a outros lugares, eu vou. Que grande ministério que nós entendemos de que, como o missionário do Estado não vai somente sentar na capital do Estado e estás lá todo momento, no governo local está lá, você não vai implantar a igreja ali, as regiões estão lá, não vais implantar a igreja lá,
e todos os outros lugares estão lá, onde as igrejas estão estabelecidas. Antes de você chegar lá, não tem estado lá antes para ver como é que a igreja está crescendo, como é que a igreja está fazendo, e se é perfeita, ou qualquer que tem que aperfeiçoar entre eles. O apóstolo Paulo sabia que não seria somente estar num lugar. Ele foi implantando igrejas, e depois Apolos era um bom professor. Então, ia-lhes dar algo que devia ser feito. Por isso que ele disse: eu plantei, Apolos regou, mas Deus concedeu o crescimento. Diz no verso 7, diz: pelo que nem o que planta é alguma coisa. Vocês, coríntios, não entendem? Estão exaltando aquele que implantou a igreja, mas é Deus que deu o crescimento. Estão louvando pelo poder de Deus, no lugar de Deus, no que Deus deu. Somente estão olhando a Paulo. Diz: mas aquele que plantou nada é, nem o que rega. Estão olhando para Apolos, é um bom professor. Ele pode fazer aquelas pessoas firmes e estáveis. Não estão olhando a Deus, quem dá o ensinamento do ministério. Nem o que rega, mas Deus dá o crescimento. Dá o crescimento, deu o crescimento naquele hoje, até hoje é a mesma coisa. Sem Ele, nada podemos fazer. E se fizermos alguma coisa que não é de Deus, é Deus que dá o crescimento. Nos diz no verso 8, agora diz: ora, o que planta e o que rega são um, são unidos. O que planta e o que rega não estão fazendo comparação carnal, não estão fazendo nenhuma preferência, dizendo eu te invejo, não estão dizendo você me inveja, não estão debatendo, não estão contradizendo-se um ao outro, porque o que planta e o que rega são um. Estão a ministrar para o mesmo propósito, querem alcançar a mesma meta. É para levar aquelas pessoas que foram trazidas no reino, lhes fazer firmes, e lhes fazer crescer no Senhor, até que Cristo venha e lhes levar para o céu. E assim, o que planta e o que rega são um. Por isso, não é sábio, não é escritural para fazer comparação. Pastor fulano de tal é bom nesta área, mas sabe, o pastor fulano de tal, o outro é melhor naquela outra área. Ele quer isso, nós queremos isso. Temos que deixar isso na mão de Deus, porque é Deus que dá o crescimento, e cada um receberá a sua recompensa conforme as suas obras, a sua própria recompensa segundo as suas obras. Não deixa que ninguém distraia a nossa atenção, dizendo que quanto a isso, quanto a aquilo, concentra-te no que Deus te deu a fazer. Se tu te concentrares na tua chamada, no seu trabalho, no cometimento, nas coisas que Deus te deu a fazer, receberás a tua recompensa segundo o seu trabalho. Há três coisas aqui. A cooperação inegável entre plantadores e regadores. A cooperação inegável entre plantadores e regadores. Nos diz, nos versos capítulo 3, 1 Coríntios 3, 6 até 8. É o que acabamos de ler agora. Eu plantei, Apolos regou, mas Deus deu o crescimento. Ele aceitou a cada um de nós, Ele aprecia a cada um. Não diziam, ok, por causa de ti, pessoas estão a rejeitar, por causa de ti, pessoas não estão a apreciar-me a mim. Aceitaram-se uns aos outros e elevaram-se o seu ministério de um do outro. Nos diz, no 2 Coríntios 6, estamos a olhar, verso 1. 2 Coríntios 6, verso 1. Aqui diz, e nós, cooperando também com ele, imagine que Deus está lá, e tu vens como Paulo, ele vem como Apolos, e Deus está no centro, e então estão trabalhando com Deus, estás deixando a Deus, estão argumentando entre vós, e Deus está olhando para vós. E como que seria
tem que haver cooperação entre eles. Houve cooperação entre eles. E nós, cooperando também com ele, vos exortamos a que não recebais a graça de Deus em vão. Suas mensagens eram as mesmas, as atitudes eram as mesmas, compaixão era a mesma, o propósito era o mesmo, a meta era a mesma, querendo que as pessoas permaneçam na graça de Deus. Verso 2. No verso 2 diz: porque diz, ouvi-te em tempo aceitável e socorri-te no dia da salvação. Eis aqui agora o tempo aceitável. É o que o evangelista diz. A palavra do acompanhante vem: vocês que deram-se ao Senhor, diz agora, é o tempo aceitável. Eis aqui agora o dia da salvação. Deixa que o ênfase que tem que vir de cada um. Efésios 4, 11. Cooperação, não competição. Cooperação, não contradição. Cooperação e não há conflitos. Cooperavam uns com os outros. Efésios 4, 11. E ele mesmo deu a alguns para apóstolos, não a todos, e outros para profetas, não a todos, e outros para evangelismo, não todos, e outros pastores e doutores. Nos diz o propósito, no verso 12, querendo o aperfeiçoamento dos santos. Precisamos de pessoas, ministros, que vão desenvolver os santos, vão maturar os santos, que vão edificar os santos para o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério. Queremos os ministros, depois que venha o evangelista, depois que o pregador venha, e ir para outro campo, para levantar obreiros, para desenvolver obreiros, para o aperfeiçoamento do ministério daqueles obreiros, para a edificação do corpo de Cristo. No verso 13, diz, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Verso 14, aqui está o propósito. É onde temos as saídas, as pessoas que virão e nos fazer o acompanhamento e discipulando. Diz, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulentamente, antes seguindo a verdade em amor. Número 2 é a comissão inalterável na eliminação das ervas daninhas. Sabe, quando cultivas, o joio cresce, ervas crescem. Se tu não és vigilante, as ervas vão crescer e vão vencer e destruir a planta que você lançou. É por isso que precisamos de pessoas que virão e tirar o joio. Nos diz 1 Coríntios 3, 7. Diz, nem o que rega, nem o que planta é alguma coisa, mas Deus quem dá o crescimento. Diz, quem planta, quem rega, cooperam, não há desacordo entre eles, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Então, a primeira parte do verso 9 diz, porque nós somos cooperadores de Deus. Nós somos cooperadores de Deus. Ele é o edificador. E se viermos, temos que tirar todas as daninhas. Caso ao contrário, o joio vai destruir as sementes. João 15, 2. João 15, 2. Nos diz, cada vara em mim que não dá fruto, atira, e toda vara que dá fruta, a limpa, para que dê mais fruto. É por isso, a limpeza é necessária, a correção é necessária. É por isso,
a remoção do joio é necessário para que haja crescimento, para que haja o aperfeiçoamento. 1 Tessalonicenses 3, 10. 1 Tessalonicenses 3, 10 nos diz: orando abundantemente dia e noite, para que possamos ver o vosso rosto. E muitos deles tinham conhecido o Senhor, esperavam agora da vida do Senhor. Ainda assim, pensavam por eles, planificavam de voltar a eles. Por quê? Diz, ele orava abundantemente dia e noite, para que possamos ver o vosso rosto e supramos o que falta à vossa fé, para suprir o que faltava na fé. A terceira parte, o companheirismo e parceria infalível no trabalho. Agora, 1 Coríntios 3, 6. 1 Coríntios 3, 6. Está a falar como que cooperavam e como que trabalhavam juntos e moveram juntos e de mão a mão, ombro a ombro, mente a mente, para que a obra do Senhor fosse feita e fosse aperfeiçoada entre eles. 1 Coríntios 3, verso 6. Eu plantei, Apolo regou. Estava sempre trazendo o companheirismo. Tu faça isto, eu faço isto. Eu me concentro nisto, na minha chamada. E outro companheiro complementa o que eu fiz e concentra-se na sua chamada. Eu plantei e Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Nos diz, no verso 7 nos diz, pelo que nem o que planta é alguma coisa, não há quem é exaltado, outro exaltar o seu ministério, o outro exaltar a sua chamada acima, a chamada da outra pessoa que quer ser somente na floresta e o único pregador no campo e o único evangelista, a única pessoa que vai fazer tudo, quer plantar, quer regar, quer evangelizar, quer edificar, quer ir ao vale, quer correr, ele quer ir em todos os lugares. Não, nem o que planta alguma coisa é, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Deus dá o crescimento. Deus faz. Sim, é verdade que este faz isso, faz aquilo. Diz, tenho que enviar este, enviar aquilo e deixar outro atrás. E todos eles cooperam e se concentram no que Deus lhes chamou para fazer. E não há um que se sente indispensável. E se eu não estiver lá, a igreja não vai mover-se. E se eu não estiver lá, tudo vai colapsar. E se eu não estiver lá, tudo será espalhado. E se alguma coisa não é, e se alguma coisa não está aperfeiçoada, se eu lhes disse, eu lhes disse que eu não estiver lá e não vai funcionar. E se Deus, é como se Deus não tivesse força. Esse Deus não pudesse fazer nada se eu não estiver lá. Isso é mentira. Antes de você vir ao mundo, antes de você chegar no reino, Deus estava sempre lá. Então, você quer passar no estado de Deus, é Deus quem dá o crescimento. Temos que entender isso e entender de que o companheirismo que temos é na força de Deus, é na graça de Deus, é Deus que dá o crescimento. Nos diz, no verso 8 diz, ora, o que planta e o que rega são um. E se há desunidade, isso é carnalidade. Se há desunidade, e o egoísmo, se há desunidade, é carne que estão fazendo o jogo. Diz, o que planta e o que rega são um, mas cada mulher, cada obreiro, cada líder, cada pregador, cada missionário, cada missionário regional, cada pastor, cada evangelista, cada líder, cada ministro, receberá o seu próprio galardão segundo o seu trabalho. E ouro, te receberás a tua recompensa. Mas tens que trabalhar, se tens que receber recompensa. E se você está acordando as mãos
e olhando para outras pessoas que estão trabalhando, transpirando e fazendo o trabalho feito, e você está parado. Como é que tu receberás o teu galardão? Eu oro que tu vais trabalhar. Eu disse, eu oro que tu vais trabalhar. Eu disse, eu oro para que tu vais trabalhar. Vais trabalhar com toda a tua força, trabalhar com todo o seu poder, trabalhar com toda a sua força, trabalhar com todo o comprometimento que tem, trabalharás com toda a tua consagração, trabalharás com toda a sua força, com o seu talento, tudo que você tem, vais trabalhar e terás o galardão, e o teu galardão será segundo o teu trabalho em nome de Jesus. E sempre vais trabalhar com reconhecimento. No verso 9 nos diz, porque nós somos cooperadores, somos como escravos, não somos mestres, não somos chefes, trabalhamos juntos. Deus é o grande chefe, Cristo é o chefe, Deus é quem supervisa. E nós somos maus cooperadores. Eu oro que tu ficas no teu lugar e eu fico no meu lugar, e Cristo seja tudo em todos em nome de Jesus. Porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Vamos juntar com o verso 10. No verso 10 diz: segundo a graça de Deus que me foi dada, eu que deves ter de tudo quanto fizeres no reino de Deus, onde quer que estiveres no reino de Deus, é segundo a graça de Deus que te foi dada. Pois eu, como sábio arquiteto, e o fundamento e outro edifica sobre ele, mas veja cada um como edifica sobre ele. Eu oro que tu, quando edificas segundo a especificação da palavra de Deus, não perderás o teu galardão em nome de Jesus. Tudo o que importa para sermos o que devemos ser é que a carnalidade seja removida, não haja competição, não haja carnalidade, não haja dissensão, não haja divisão, que toda a divisão que o Senhor possa remover nos faça humildes, e o Senhor Jesus Cristo, toda coisa boa que Ele tenha feito, iremos glorificar a Deus, iremos aceitar que Deus seja tudo em todos, nós, ministros e trabalhadores cooperadores, e que estejamos debaixo da sua autoridade e a sabedoria que é necessária para edificar o que Deus nos deu a edificar, o Senhor que sustenha a cada um de nós na obra em nome de Jesus. E a obra vai prosperar em nossa mão em nome de Jesus. Com sinceridade e fidelidade, faremos a obra e diremos: este é o trabalho, que quando fizer alguma coisa, para que o Senhor, quando vier a qualquer momento, te ache no posto da tarefa em nome de Jesus. Vamos nos levantar e levar tudo o que aprendemos ao Senhor, que o Senhor, Ele mesmo, possa completar sua obra por nós, que não seremos descuidadosos, não seremos negligentes, e eu não serei como os crentes coríntios, não haverá carnalidade no nosso meio, não haverá carnalidade no teu coração. Abra a tua boca e fala com o Senhor em oração. Tudo que aprendemos hoje, não podes fazer nada de ti mesmo, sem mim nada sois, sem a sua força nada somos, sem o seu poder nada somos. Deixa que a graça de Deus venha e possa edificar a tua vida, que tudo que tu deves ser, tudo que deves fazer, o Senhor complete em nome de Jesus, e que tu permanecerás onde o Senhor te colocou. Não haverá competição, não haverá contendas, não haverá argumento, não haverá debates, não haverá derrubação de coisas, e eu dizer que eu sou de Paulo, sou de Silvano, não haverá nenhuma coisa igual que traga divisão e distração entre nós. Clama ao nome do Senhor e deixa que o estudo de hoje alcance e se firme no teu coração, para que a obra de Deus seja feita de uma forma sucessiva por ti, por mim, por todos e por cada um de nós, em nome de Jesus.